Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e vamos falar um pouquinho aqui sobre essa votação que aconteceu da redução de pena, né? O PL da dosimetria com redução de pena para Jair Bolsonaro e outros réus, outros condenados, na verdade, no processo da chamada trama golpista. O que aconteceu ali? Recentemente eu vim aqui falar sobre chantagem. O Flávio Bolsonaro fez uma chantagem com os partidos do centro, os partidos do centrão, principalmente. Qual é a situação? Vamos lá. Primeiro, o Flávio Bolsonaro lança a candidatura na sexta-feira. Sexta-feira passada, o Flávio Bolsonaro lançou a candidatura. Vamos fazer a cronologia para você entender. No domingo, ele dá uma declaração já dizendo que pode até retirar a candidatura, mas que para retirar vai ter um preço. E o preço para ele retirar a candidatura é a anistia, o perdão total ao pai dele, o Jair Bolsonaro. Então, o que é que o Flávio Bolsonaro estava fazendo? Ele estava dizendo aos partidos do centro o seguinte: eu vou ser candidato, eu sei que eu atrapalho vocês, porque vocês querem Tarcísio de Freitas, e eu sei também que eu não ganho, mas eu vou ser candidato para atrapalhar vocês, a não ser que vocês deem o que a gente quer, que é a anistia. Então vocês pautam a anistia na Câmara para ser votada e aprovada e eu retiro a candidatura. Esse foi o recado, no domingo. Depois ele ficou ali dando declarações de que a candidatura era sim para valer, que não era piada, que era algo sério. Os bolsonaristas foram, inclusive, às redes para defendê-lo, mas ficou realmente esse clima de chantagem no ar. E aí o que é que acontece imediatamente? Isso foi no domingo, essa declaração. Na quarta-feira, da terça para quarta, no caso, da terça, que terça é o primeiro dia, né? É bom lembrar que os deputados, eles chegam a Brasília para participar das reuniões na terça-feira. Eles viajam na terça e a primeira sessão é na terça à noite. Eles passam a quarta e voltam para os seus estados na quinta-feira. É assim que funciona normalmente a semana em Brasília. E aí, na terça-feira, logo na primeira reunião, depois da declaração do Flávio Bolsonaro, o presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, que é do Republicanos, um dos partidos do centro que está sendo chantageado também pelo Flávio Bolsonaro, vai lá e diz que vai pautar o projeto da dosimetria. O que é o projeto da dosimetria? Ele não é a anistia, mas ele reduz as penas do Jair Bolsonaro e de outros que foram condenados junto com ele. Então, é como se dissessem, olha, a gente não tem como pagar o preço que você quer, que é o perdão total para o seu pai, mas pelo menos a gente vai diminuir, reduzir a pena dele, para ver se você fica aí mais animado para desistir dessa candidatura. Então, o Centrão começou a negociar. O Centrão, sendo chantageado, resolveu negociar um preço menor, um preço mais baixo ali do que o que o Flávio Bolsonaro estava pedindo, mas entrou realmente na negociação. Agora você pode estar se perguntando, então por que o Centrão precisou entrar na negociação? Porque o PL da dosimetria, ele estava lá embaixo de um monte de papel, numa mesa, esquecido, lá ninguém nem falava mais em PL da dosimetria, e aí ele volta-se a falar sobre o assunto, o Hugo Mota corre para colocar na pauta, e os deputados aprovam por 291 votos contra 148, conseguem aprovar. Isso principalmente com os votos do União Brasil e do Progressistas, que estão formando uma federação. E aí você diz, mas por que então esse desespero? Eu explico. É o seguinte, União Brasil e Progressistas faziam parte do governo Lula até bem pouco tempo. Então eles passaram quase 3 anos, mais de 2 anos, integrando o governo Lula, inclusive ocupando ministérios, e vários ministérios, não era um nem dois não, vários ministérios ocupavam esses dois partidos. Recentemente, eles começaram a fazer um movimento de saída do governo. Então eles saem do governo, entregam os cargos e dizem que agora vão para a oposição. Eles estavam, claro, ninguém fica na chuva, ninguém sai de um guarda-chuva para ir levar água na cabeça, lá em Brasília, certo? Então você só sai de um guarda-chuva para outro.
O União Brasil e o Progressistas saíram reclamando, e saíram atirando, e saíram brigando com o governo Lula e criticando o governo Lula porque eles tinham outro guarda-chuva. E o outro guarda-chuva deles é Tarcísio de Freitas. Eles têm Tarcísio de Freitas, que é um candidato competitivo contra Lula. O governador de São Paulo é um candidato competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o União Brasil e o Progressista saíram tranquilamente. Enquanto Tarcísio de Freitas for viável para a eleição, o União Brasil e o Progressistas vão poder brigar com o Lula e criticar o Lula sem problema nenhum, sem medo de que depois vão sofrer algum tipo de represália ou coisa do tipo, porque não vão estar no sol. Não, eles vão estar ali fora de algum guarda-chuva. Não, eles vão estar sempre debaixo de um guarda-chuva, sempre protegidos. O problema é que quando Flávio Bolsonaro entra na história, ele inviabiliza Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não tem como ser candidato à presidência da República se Flávio Bolsonaro também for candidato à presidência da República, porque os dois vão dividir votos e, dividindo votos, os dois perdem. Flávio Bolsonaro não tem chance, Tarcísio de Freitas só tem chance se não tiver Flávio Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro, nem Michele Bolsonaro, nem ninguém da família Bolsonaro disputando a eleição. Isso é algo importante. Então, quando Flávio Bolsonaro inviabiliza Tarcísio de Freitas, e esse foi o objetivo desde o início, ele queria inviabilizar Tarcísio de Freitas para que o Centrão fizesse o que ele queria, que era dar a anistia ao pai. Mas já que não tem anistia, votaram a dosimetria. A pena de Jair Bolsonaro cai de 27, se for aprovado, de 27 anos para 20 anos. E o tempo que ele passa em regime fechado cai de mais de 6 anos para 2 anos, pouco mais de 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Então, já alguma coisa, já reduz bastante o tempo que o Jair Bolsonaro fica na cadeia, fica na prisão. E aí, se o Flávio Bolsonaro desistir realmente da candidatura, abrir mão, aceitar o mimo que o Centrão está entregando a ele, principalmente União Brasil e Progressistas, eles retiram a candidatura e Tarcísio de Freitas volta a se viabilizar para a eleição de presidente. É isso que está acontecendo, é uma negociação de uma chantagem. Na esteira vai embora o Brasil junto, porque o que menos importa para esses políticos é o Brasil. O que importa mesmo é o projeto de poder e o projeto partidário que eles têm. Este é o JC para ouvir análise. Eu agradeço a você pela audiência, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.